tarde, boa noite. Tudo bem com vocês, jovens? Vamos à nossa dose semanal de literatura. Bom, para começar aí, queria lembrar vocês que a gente já está no volume 2, frente D, capítulo 4, e a gente vai continuar aí, dar continuidade, na verdade, ao que nós já estávamos estudando, que é a questão da literatura brasileira e Portugal, né? O quanto que isso influencia a nossa literatura aqui no Brasil, tranquilo? Então a gente vai ver o humanismo, o classicismo e o quinhentismo. Essa semana a aula vai ser um pouquinho mais curta, porque na semana passada eu fiz um vídeo enorme para vocês, né? Já consegui falar sobre muita coisa, então hoje eu vou pincelar aí algumas questões importantes para a gente pensar sobre esse momento, né? A transição aí da Idade Média para o Renascimento. Lembrando que nós vimos a Idade Média, né, o tipo de manifestação artística que existiu ali, que foi o trovadorismo, e ela vai acontecer, né, até a transição ali para o Renascimento. Renascimento extremamente importante. Grandes artistas, né, são renascentistas, assim como Da Vinci, Michelangelo, todas as tartarugas ninjas, Donatello, Rafael, todos eles são uma representação, inclusive, aí, do Renascimento. Então vamos lá, eu vou começar falando sobre o humanismo. Gente, o humanismo, ele é um período aí que vai acontecer entre o século XIV e o século XV, tá? Então é exatamente a transição da idade medieval, né, até o Renascimento. E o classicismo, gente, prestem atenção, é o tipo de manifestação artística que acontece dentro do humanismo. Tranquilo? Não confundam as coisas, tá? Bom, o humanismo é o período, né? Esse período histórico. Então, ele vai ter a principal característica aí, muito interessante por sinal, que ele vai mudar o foco do poder divino, né? Porque pensa aí, gente, lá na Idade Média, Deus estava bombando, né? Todo mundo acreditava no céu, no inferno, no poder divino, no teocentrismo, né? Então, as marcas da Idade Média são essas daí, o teocentrismo, a religiosidade. E aí, no humanismo, isso tudo começa a cair, ok? Eles vão entrar em declínio e vão dar espaço aí, né? Vão dar lugar à razão, vão colocar o ser humano, o homem, como o foco, ok? Então, a gente tem a queda do teocentrismo, e começa a queda aí de uma religiosidade exacerbada, ok? Exacerbada. Tem muito R essa palavra, né, gente? Vamos entender um pouquinho o contexto aqui. Gente, quando o humanismo começa, né, a gente está tendo um enfraquecimento do feudalismo. Vocês lembram lá que, né, o trovadorismo, a base, né, acontece o amor cortês, vassalo. E aí aqui a gente vai perder essas características e a burguesia começa a surgir. E os senhores feudais aí vão perdendo espaço. As relações comerciais começam a ficar grandes, mesmo porque a gente tem o quê? As navegações aumentando, né? Esse fluxo mercantilista começa a crescer. Então, a questão de concentração de riqueza, de você guardar dinheiro, de você ficar aí, né, poderoso em termos financeiros, começa a aparecer aqui no humanismo. Então, essa questão do poder econômico, ela vai sobressair, ela vai ser mais importante, inclusive, aí, do que o status da nobreza. Então, muitas vezes, os burgueses que estão ficando ricos, se enriquecendo, eles vão ter mais poder do que a própria nobreza, ok? Bom, então vamos lá. Vou falar aqui um pouquinho dessa obra maravilhosa que eu adoro, que é a Divina Comédia, que foi escrita por Dante Alighieri, e ele mostra essa transição, né, entre a Idade Média e o Renascimento. A obra é escrita em italiano, tá, gente? Lindíssima, inclusive. Eu tive a oportunidade de ler, então vocês lembrem o seguinte, ela é uma epopeia também, tá?
uma epopeia meio desconstruída, mas é. Então ela é escrita em versos e com rimas internas muito bem definidas. Então é bem bonita de se ler e é uma das minhas obras clássicas, assim, prediletas. Bom, então essa obra, gente, ela é ocidental, né? E ela acaba mostrando aí a visão de um mundo católico, de um lado e do outro lado, traços aí do humanismo que estava começando esse período. Sobre o que fala a Divina Comédia, gente? A Divina Comédia é o próprio Dante, né, que é o escritor, ele vai narrar a viagem dele por 3 lugares. O inferno, o purgatório e o paraíso, ou o céu, né? Para a Igreja Católica era esses lugares que a Igreja pensa, né, ou pensava, não sei, que as almas poderiam passar por, né? Então é uma mitologia católica essa. O Dante ele vai fazer uma visita a esses lugares e é extremamente detalhado e a parte que eu mais gosto, inclusive, é o purgatório, porque tem umas cenas muito bem construídas, né? E aí, gente, o Dante, quando ele tá indo a passagem dele pelo inferno ou pelo purgatório, né? Quem guia ele, quem ajuda ele nessa travessia é o poeta Virgílio. Virgílio, gente, ele que foi o autor de Eneida, que é uma epopeia famosa e importante, hiper importante, ok? Vocês devem estudar Eneida em breve. Bom, então vou ler uma partezinha aqui, um fragmento da Divina Comédia para vocês. Pela mão me travando diligente, com ledo gesto e coração me erguia, e aos mistérios guiou-me incontinente. Por esse ar sem estrelas irrompia, soar de pranto, de ais, de altos gemidos, também meu pranto de os ouvir corria. Línguas várias, discursos insofridos, lamentos, vozes roucas, de ira os brados, rumor de mãos, de punhos retorcidos. Bom, esse é um trechinho aí de quando ele está passando pelo inferno. Essa imagem que eu coloquei para vocês é o Dante e o Virgílio ali ao lado, sendo atacados por anjos caídos, então eles estão aqui no inferno. E eles passam, né, esses dois viajantes, conversando aí sobre as intempéries, sobre os problemas humanos, os problemas da alma e do espírito. E o Dante, ele quer encontrar a sua amada Isabel, então ele pretende ir até o céu, até o paraíso, para encontrá-la. Gente, é muito legal a Divina Comédia, muito legal, muito legal. Eu recomendo super aí, quem tiver interesse. Tem uma versão dela em quadrinhos também, que é super interessante. E as imagens que o Dante descreve, gente, são impressionantes. Tem uma cena que acaba servindo de intertextualidade aí em várias obras, que é o Dante passando pelo purgatório e no chão várias cabeças, né, de pessoas estão fazendo o chão que ele está pisando. Então são essas almas que não se encontraram, né? Se não me engano, essa parte ele está passando pelo Vale dos Suicidas. Então ele vai descrevendo toda essa tormenta, toda essa dor dessas almas, e ele vai conversando isso com Virgílio, que é um poeta extremamente inteligente, sensível e sabe aí de muitas coisas que o Dante vai aprendendo ao longo do caminho. Tranquilo? Beleza? Fica a dica aí. Bom, classicismo em Portugal, a gente tem que lembrar do Camões, a gente vem falando muito sobre ele, né? Ele que escreve a epopeia Os Lusíadas, né? Celebrando ali todas as conquistas portuguesas. E a gente pode falar que o Camões ele é um grande cânone da literatura portuguesa, ok? Ele que ajuda aí na solidificação e a difundir, né? A divulgar aí a língua portuguesa, ok? Inclusive várias coisas da língua portuguesa, várias regras, elas têm como base aí os Lusíadas, né? Serviu de modelo para regras do português.
E aí, gente, eu coloquei aqui para vocês o Camões dividido em duas partes. A parte épica e a parte lírica. Tá? O Camões, além dele ter escrito narrativas épicas, né, ele também escreveu poema. Lembrando que o lirismo cabe ao poema, poesia. Mais poema do que poesia, né? Então, gente, o Camões lírico, né, quando ele vai escrever poemas aí, ele mostra muita sensibilidade, né? E acaba trazendo aí um lugar muito interessante para a gente pensar os poemas portugueses. Eu vou ler um aqui com vocês, um soneto, que eu acho muito bonito, inclusive. Ele está no livro Redondilhas e Sonetos de Camões, que é um livro super interessante de se ler. E esse poema ele é muito famoso. Então vamos lá. Ele não tem título, então já ensinei para vocês que o título é considerado o primeiro verso. Esse soneto é o seguinte, acompanhem comigo. Alma minha gentil que te partiste tão cedo desta vida descontente, repousa lá no céu eternamente e viva eu cá na terra sempre triste. Se lá no assento etéreo onde subiste, memória desta vida se consente, não te esqueças daquele amor ardente que já nos olhos meus tão puro viste. E se vires que pode merecer-te alguma cousa a dor que me ficou da mágoa sem remédio de perder-te. Roga a Deus que teus anos encurtou, que tão cedo de cá me leve a ver-te, quão cedo de meus olhos te levou. Bom, gente, então, primeira coisa em termos de rima, né? A gente vai ter um esquema ABBA na primeira estrofe, que são os tipos de rima, né? Eu tenho A, primeira rima, primeiro verso com o último verso da estrofe, e BB, os versos do meio da estrofe rimando. Então eu tenho A, primeiro verso rimando com o último verso, e esse tipo de rima é interpolada, e BB, que são os versos próximos, eu chamo de emparelhadas, ok? Essa é a parte mais estrutural. Já em termos de tema, né? Quando ele fala, alma minha gentil que te partiste tão cedo dessa vida, ele já conta pra gente que uma pessoa que ele preza morreu, né? E ele vai mostrando aí o quão descontente, o quão triste ele fica com essa situação e chega a pedir a Deus, né? Culpar a Deus aí, culpar não, falar que Deus encurtou a vida desse amor dele e pede para que Deus leve-o o quanto antes para que ele possa reencontrar esse amor. Então tem uma questão aí de espiritualidade, né? Tem uma questão aí também da deixis de lugar. Então eu sei que tem dois lugares. Quando ele fala se lá no assento etéreo, ele está falando, né, que está em outro lugar. Se existe lá, existe um aqui. Então é um poema que indica dois planos de espaço diferente. Tranquilo? E aí, gente, a questão épica aí, voltando ao Camões épico, né? A gente falou do Camões lírico fazendo poema. Ele vai lá falar sobre ele vai escrever os Lusíadas, né? E aqui eu trouxe para vocês a divisão estrutural de um poema épico. Lembrando que os Lusíadas ele é uma épica secundária, é uma épica de imitação. Então, todas as épicas depois de Eneida e Ilíada, de Homero, elas foram como se fossem cópias. Cópia no sentido de copiar a estrutura e o tema. Então, os Lusíadas, né, a gente chama ela de epopeia secundária. Nas epopeias clássicas, ok? Nós não temos essa parte que a gente chama de dedicatória. As epopeias clássicas, elas são proposição, invocação, desenvolvimento e epílogo, que é o final, o desfecho. E aí, as secundárias, algumas delas recebem essa nova parte, esse novo canto aí, que é a parte da dedicatória. Relembrando, né, as epopeias são escritas em versos, e esses versos têm rimas internas, ok?
Bom, então a proposição, gente, vamos entender parte por parte aí, é, é quando vai fazer a introdução aí, né? Apresentar o grande herói da história e apresentar o tema da história. E a invocação, que é a parte que eu acho mais legal, é quando o herói ele invoca a ajuda dos deuses e canta as musas. E as musas que inspiram esses heróis a continuarem aí a caminhada, né, a viagem. Inclusive, em Os Lusíadas, as musas, deixa eu ver se eu lembro o nome, gente, são as Ai, Jesus, começa com T. São as musas do Rio Tejo, ou Rio Tejo. Elas são musas aquáticas, então o Vasco da Gama pede a inspiração, né? Canta a elas para que elas inspirem ele durante a viagem. Depois eu tenho a dedicatória. Todo esse poema épico, gente, ele é dedicado a Dom Sebastião, que é um reizinho, né? Um rei jovem aí de Portugal. Então, é dedicado a ele. Em outras epopeias clássicas, não existe essa parte, não. O desenvolvimento é a própria narrativa, né? É quando as coisas vão acontecer e a gente tem a conclusão, que vai ser o finalzinho aí. E qual que é o final dos Lusíadas, né? Todo mundo volta para Portugal, a frota volta para Portugal, né? E lamentando aí, inclusive, que o governo não seja um governo interessante para o povo português, que é um povo tão forte e destemido. Tranquilo? Então, essa que é a épica do nosso grande Camões. Beleza? Bom, vamos lá para o quinhentismo. Quinhentismo, gente, diz respeito ao Brasil, ok? A literatura brasileira e a identidade brasileira dentro da literatura. Existem vários questionamentos sobre quando nasce uma literatura nacional. Algumas pessoas falam, inclusive, que nós não temos uma literatura tipicamente brasileira. O quinhentismo definitivamente não é considerado uma literatura brasileira. Okay? O quinhentismo é uma literatura feita pelos portugueses e ela é dividida em duas partes: literatura de viagem e literatura proselitista católica. A literatura de viagem é a que eu acho mais legal, inclusive. Nós temos um exemplo, a Carta de Caminha, de Pero Vaz de Caminha, contando tudo aí que aconteceu quando eles vieram, foram procurar as Índias, né, o caminho das Índias, e acabam tropeçando aqui nessas terras lindas, maravilhosas, as terras brasileiras. E aí, quando eles chegam, né, eles veem os povos nativos dessa terra e chamam eles de indígenas. Então, são os europeus que escolhem esse nome. Definitivamente, aí há um equívoco, né, porque eles pensaram que eles tinham chegado às Índias e chamou o povo de indígena, povos da Índia. E a gente acabou adotando esse nome, né, para os povos originários aqui dessa terra, os povos originários do Brasil. Bom, então, gente, a literatura de informação ou a literatura de viagem, tá? Tem esse nome também. É aquela literatura que vai se debruçar a contar como era essa terra quando os portugueses chegaram. Uma coisa muito interessante da gente pensar é que o Pero Vaz, quando ele vai escrever a carta de Pero Vaz de Caminha, ele fala sobre os povos, né, originários aqui do Brasil, como se fossem bons selvagens. Isso o Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, um grande filósofo aí do século XVIII, ele desenvolve muito bem essa teoria do bom selvagem, e é como se eles fossem, os povos daqui, dessa terra, eles estivessem muito próximos da divindade. É como se eles ainda não tivessem sido corrompidos pelos males da sociedade, né? Porque eles andavam nus e lidavam com a terra de uma forma muito pura.
Então, eles eram os bons selvagens. É assim que o Rousseau definiu essa concepção de um ser humano bom por natureza, né? E aí é muito interessante que na carta o Pedro Vaz, Pero, né, gente? Pero, não é Pedro, não. Pero é o nome dele europeu. Ele fala que os índios, né, se mostraram muito mais amigos dos portugueses do que os portugueses deles. Isso daí a gente já está cansado de saber, né? Então, gente, essa literatura de viagem, ela é essa descrição em relação ao nosso país, né? É uma literatura feita por um português, que inicialmente era um diário de bordo do Pero Vaz, para que ele enviasse para Portugal, contando aí para o rei de Portugal o que eles haviam encontrado. Tudo bem? E a literatura proselitista católica já tem muito mais a ver, né, com a questão da catequese dos índios, né? Que nós já sabemos da história aí, que é bem absurdo o quantos males isso causou. E até hoje existe essa questão, né, com os povos originários daqui. Então, já devo ter falado isso para vocês. O que acontece? A galera trazia a Bíblia e ia alfabetizar esses índios, né, na língua portuguesa, para que eles aceitassem a única verdade possível, que era esse Deus cristão. E caso eles não aceitassem, geralmente eram mortos, as mulheres estupradas, e todas as barbáries que poderia acontecer, aconteceram a esses povos, certo? E essa literatura proselitista era muito relacionada à Bíblia, aos cânticos, e era escrita geralmente nas praias, né? Eles faziam na areia, escreviam trechos bíblicos e colocavam os índios lá para aprenderem e repetirem. Então, isso faz parte da nossa literatura também, que não é feita por brasileiros, né? É feito por europeus. E depois a gente vai ter ainda uma questão histórica aí que é interessante, com o passar do tempo, lá para 1800 e tudo, a gente tem Gregório de Matos com Barroco, que começa-se a pensar em uma identidade nacional dentro da literatura, mas ainda é muito complicado, porque a grande maioria de quem escreve são luso-brasileiros, né? São pessoas que nasceram aqui no Brasil, mas têm descendência direta de portugueses. Então a gente fica aí se questionando se de fato a literatura brasileira já tem uma identidade, né? É muito interessante a gente pensar, gente, que quando Pero Vaz escreve esse diário de bordo para enviar lá para o Dom Manuel, que é o rei, né, de Portugal na época, ele não precisaria de escrever com tanto afinco e com tanta proezas, assim, né, com tantas proezas, com tanta beleza. Ele poderia só informar as coisas que estavam acontecendo aqui e que ele estava vendo. Porém, ele usa uma linguagem extremamente visualista, né? Ele cria detalhes, ele fala sobre as cores, ele fala sobre o perfume, ele fala sobre as mulheres, a nudez feminina aqui. Tem um quê de erotismo muito grande nessa carta, inclusive. E aí, imagina-se, né? Os historiadores hoje em dia falam que o Pero Vaz, ele é o grande autor, na verdade. Ele não veio só informar, ele não escreveu só para informar, né? Ele tem uma estética literária. Então, essa forma dele de escrever é uma forma bem literária, bem interessante. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ah, sim. Tem um documentário que chama O Descobrimento do Brasil, que é exatamente uma adaptação da Carta de Pero Vaz de Caminha. Esse documentário é antigo, é de 1930 e poucos, mas vale a pena porque é o retrato fiel dessa história aí que Pero Vaz escreveu para Dom Manuel. Tranquilo? Bom, gente, por hoje é só. Na última aula eu falei muito com vocês, né? Então hoje a aula foi mais suave aí, uma questão mais histórica, tá bom? É isso por hoje, espero que vocês tenham gostado e tchau!